Pessoal, eu sou o professor Israel, esse é o professor Fernando. O vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre veículos envolvidos em enchente. Posteriormente, problemas com calço hidráulico nos motores. Fiquem ligados. Pessoal, dando sequência, é interessante analisarmos alguns aspectos sobre o funcionamento do motor de combustão interna. Esses motores possuem 4 tempos: tempo de admissão, compressão, combustão e escape. Interessante analisarmos os 2 primeiros tempos, que é justamente o que envolve o processo quando um veículo é envolvido em enchente. Quando nós falamos do momento de admissão, vocês vão perceber em uma outra imagem que todo veículo tem um filtro onde ele admite ar e um coletor chamado de coletor de admissão, que é o que faz o processo de admissão de combustível para dentro do motor. Essa relação vai ser comprimida em um segundo momento e posteriormente acontece a queima e o processo de exaustão saindo pelo escapamento. O ciclo se fecha. Quando esse veículo que possui o motor de combustão interna e um dos processos é um processo que envolve a aspiração de ar e combustível, automaticamente ele pode admitir qualquer outro tipo de líquido. É o caso de veículos envolvidos em enchente. Ele vai admitir água, não vai conseguir comprimir água e vai promover um calço hidráulico, agredindo mecanicamente o pistão e exercendo uma força na biela, podendo até fragilizar a biela, bloco e danificar completamente o motor. Lembrando, quando ele admite ar, ele pode fazer uma relação aonde acontece a compressão do ar. Admitir 14 partes de ar e comprimir para uma única parte, isso acontece internamente no motor. Com relação à água, não. Se ele admitir água, vai acontecer de danificar o motor. Nós vamos ver a principal tomada de ar e vocês vão ver o porquê que os motores acabam admitindo água no processo de enchente. Pessoal, nós temos aqui um motor de combustão interna. É um motor que funciona com as características que eu comentei atrás, né? Esse daqui é o filtro de ar. Posteriormente, a parte traseira, coletor de admissão. Quando um condutor, proprietário do veículo, ele olha para a situação, dá-se a impressão de que é alto, bem alto. Se a água estiver na altura do capô, eu posso entrar. Mas observem que a tomada de ar, ela vai lá embaixo. Lá embaixo. Então, essa estrutura é uma estrutura que está preparada para um processo de aspiração, pressão negativa. O motor, ele gera no coletor uma depressão. Ele vai succionar tudo aquilo que você mandar para ele. O que seria o ideal? Mandar ar e combustível. Mas ele pode admitir água? Observem que a parte é baixa, né? Então ele pode sim admitir água. E aí vai gerar um problema maior para o proprietário. Observem a estrutura, o tubo. Indo lá no fundo, você vê que fica próximo da altura das rodas ali, ó. E a tomada de ar ali. Então, no final, o pessoal sempre acha que é a altura dessa estrutura do filtro de ar. E não é bem assim. Pessoal, o funcionamento do pistão se dará em um movimento chamado de movimento retilíneo, né? No processo de subida e descida do pistão, nós temos os 4 tempos. Por exemplo, quando nós pensamos no momento de admissão, o pistão está descendo, provocando uma aspiração, pressão negativa no coletor. Significa que ele está descendo, succionando ou admitindo ar e combustível.
Significa que se tivermos água no alojamento do filtro de ar, posteriormente no coletor de admissão, ele chegará à cabeça do pistão, ocupando o volume de ar e automaticamente gerando uma interferência sobre o conjunto de árvore de manivelas. E posteriormente vai agredir biela, pistão e bloco do motor. Pode acontecer de quebrar a biela e quebrar também o bloco do motor. O resultado é uma situação parecida com essa aqui, ó. Essa é uma biela que passou por uma situação de enchente e não resistiu a esse calço hidráulico promovido pela água que invadiu, né, a câmara de combustão e provocou uma interferência na cabeça do pistão, não permitindo ele trabalhar com o curso adequado entre o PMI e o PMS, o curso do pistão. A água interferiu, não permitiu. Quem sofreu dano? Biela, quebrando a biela e posteriormente danificou o bloco do motor também. Muito bem, o assunto hoje é enchente. Verão, São Paulo, tempestade no final do dia, o que acontece? Enchente. Nós, os condutores, temos que nos precaver nesse momento. É importante que aconteça um pequeno detalhe que é a prevenção. Eu não vou entrar num alagamento com o meu automóvel. Agora imagina quem trabalha na cidade de São Paulo durante essas tempestades. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Por exemplo, o indicado é nunca entrar numa enchente, um alagamento com o nosso automóvel que não foi preparado para isso. Então o conselho é: não entre. Se você não tem outra opção, você precisa verificar alguns pontos. Por exemplo, até que altura o meu automóvel consegue ultrapassar esse alagamento? Então vamos lá. Segundo, a altura máxima permitida para que eu possa atravessar um alagamento seria essa altura, seria até o meio da roda, a metade da roda. Você vai ter que avaliar isso na hora do alagamento. Não estou falando que isso é fácil, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Mas a altura máxima permitida é até a metade da roda. Perfeito? Um alagamento, a partir do momento que você entrou, o carro apagou, os especialistas já vão indicar: abandona o veículo. A água entrou, o motor apagou, você não tem mais o que fazer. Então a partir desse momento você abandona o veículo, vai procurar um lugar mais seguro, que provavelmente, dependendo de onde você estiver, não vai ser o seu veículo. Perfeito? Muito bem. Além dos danos de calço hidráulico, de danificar definitivamente o motor, existe um outro caso, que é a parte interna do veículo, da parte de tapeçaria do veículo e a parte eletroeletrônica do veículo. Pessoal, eletrônica, parte elétrica e água não combinam. O estrago é permanente, o prejuízo é altíssimo. Então, por mais que você mande lavar o automóvel, a parte elétrica dificilmente vai ter recuperação. A enchente atingiu a parte ali, a altura acima do assento do banco do veículo, a parte eletroeletrônica do veículo já está totalmente comprometida. A parte das unidades de comando eletrônicas, dificilmente elas serão reaproveitadas. Você vai ter que fazer a substituição das peças. E são peças caras. Então, o prejuízo é certo. Então, fica a dica. Se você tiver a opção, não entre no alagamento. Perfeito? Pessoal, então fica muito bem claro que um motor de combustão interna, ele não foi preparado para receber
na câmara de combustão água. Não está preparado para isso. Quando ele recebe a proporção correta de combustível e de ar, aí sim acontece o processo de combustão e posteriormente o processo de escape.